Fala pessoal! Em 1º de setembro de 1939, a invasão da Polônia pelo exército alemão de Adolf Hitler foi o pontapé inicial para mergulhar o planeta inteiro em um conflito que durou anos. A Segunda Guerra Mundial marcou a história da humanidade pela crueldade, violência e principalmente por suas batalhas. E é justamente sobre a mãe de todas as batalhas modernas que iremos falar hoje, que é a Batalha de Stalingrado. Antes de continuar, já somos mais de 20 mil inscritos. A cada um de vocês que nos apoiaram a chegar até aqui e que continuam nos apoiando, deixamos aqui o nosso muito obrigado. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, tática de guerra usada pelos nazistas, que consistia em um ataque rápido, maciço e coordenado entre todas as forças disponíveis no campo de batalha contra os pontos fracos do inimigo, se provava ser um sucesso. Em 1941, naquele ponto, a Alemanha já havia obtido êxito em invadir vários países da Europa, como Dinamarca, Noruega e a França. Com um sucesso tão grande no campo de batalha e com a moral muito elevada, chegava a hora de Hitler dar mais um grande passo e acabar de vez com um inimigo que poderia inesperadamente prejudicar os planos do Führer. Foi então que, em junho daquele ano, deu-se início à Operação Barbarossa, que consistia na invasão da União Soviética. Apesar da resistência soviética, as forças do eixo continuavam a ganhar batalha após batalha. Foi quando, em agosto de 1942, foi iniciado o plano que dava continuidade à invasão, chamada de Operação Caso Azul. Ela tinha o objetivo de tomar o controle sobre os postos de petróleo na região do Cáucaso. Ter o controle sobre os recursos daquela região serviriam não somente para prolongarem muito mais tempo a guerra, como também para conseguir tomar o restante da União Soviética. Os generais alemães sabiam da vital importância daquele local, mas Hitler toma o que muitos consideram ter sido a decisão que definiu a derrota do seu exército na guerra, que foi dividir suas tropas ao meio para conquistar um outro objetivo, a cidade de Stalingrado. Para Hitler, aquela cidade não era apenas um importante parque industrial, mas também um símbolo. Derrubar a cidade, que levava o nome do seu governante, era essencial. Mas o que parecia ser apenas mais uma cidade a ser conquistada, virou um verdadeiro inferno. Inicialmente, Stalingrado foi bombardeada pela Força Aérea Alemã, o que a deixou quase que totalmente destruída e matando cerca de 40 mil civis. Porém, eles não imaginavam que toda aquela destruição complicaria ainda mais a conquista dela. Agora, os blindados alemães se viam avançando por um território extremamente acidentado, onde por muitas vezes sequer podiam passar, e que em cada cratera de bomba ou em cada ruína de um prédio poderia ter um inimigo escondido. A cidade também virou um lugar perfeito para os snipers, e eles tiveram um papel importante na defesa de Stalingrado, como é o caso de Vassili Zaitsev, utilizando-se de técnicas que anos depois virariam referência para atiradores por todo o mundo. Ele chegou a matar mais de 240 inimigos. Soldados e atiradores alemães eram frequentemente enviados com o único objetivo de caçar Vassili, mas nenhum nunca conseguiu cumprir a missão, e ele só saiu do campo de batalha após ser ferido por um morteiro. As histórias do atirador soviético ficaram tão famosas que em 2001 virou até filme. Em toda a guerra, os alemães se utilizaram muito do medo como uma ferramenta para motivar suas tropas. E assim como eles, os soviéticos também mostraram saber usá-la muito bem. Não só soldados desertores eram punidos com a morte, como também outros membros do mesmo pelotão, mesmo que eles nunca tivessem fugido do campo de batalha. Isso deixava uma ideia clara aos soldados. A única forma de sair dali com vida seria derrotando o inimigo. No início do conflito, alguns civis também foram obrigados a ficarem na cidade com o pretexto de que tinham que ajudar em diversas tarefas de apoio às tropas. E isso, em certo ponto, era até verdade, mas também era uma tática para os soldados se verem lutando por algo a mais, além de apenas prédios vazios. Apesar da Alemanha conseguir conquistar boa parte de Stalingrado, um outro inimigo, talvez até mais perigoso que os soviéticos, estava a caminho, que era o inverno russo.
Hitler nunca imaginou que iria demorar tanto tempo para tomar o controle da cidade e dos postos de petróleo no Cáucaso. Suas tropas agora se viam lutando com uniformes de verão e em um clima abaixo dos 20 graus Celsius, além de não receberem suprimentos básicos suficientes para manter as tropas, como comida, munição e combustível. Os alemães agora morriam aos montes por causa do frio, e apesar da rendição ser a única chance remota de continuarem com vida, tal alternativa era negada veementemente por Hitler, que chegou a sugerir que os oficiais no local deveriam se matar antes de serem capturados. Com os alemães já muito debilitados e com várias baixas, a União Soviética decide então iniciar uma contraofensiva com mais de 1 milhão de soldados em novembro de 1942, batizada de Operação Urano. O conflito ainda durou por mais alguns meses, mas com tantas adversidades, vencer era praticamente impossível. E finalmente, em fevereiro de 1943, o exército alemão e tropas de outros países que formavam o eixo foram completamente derrotadas em Stalingrado. 90 mil soldados foram capturados e serviram de mão de obra escrava nos campos de concentração soviéticos. Desses, apenas cerca de 5 mil conseguiram sair de lá com vida. Uma tentativa de resgatar os soldados ainda foi feita, mas eles acabaram sendo igualmente derrotados. A outra metade da tropa que Hitler dividiu nunca conseguiu conquistar os postos de petróleo no Cáucaso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Será que a Alemanha nazista poderia ter vencido a guerra se não tivesse invadido a União Soviética? Responde aí embaixo nos comentários o que você acha. E não esquece de se inscrever no canal e também largar o like no vídeo, beleza? Até mais!